alegria encontrar vocês essa manhã. Fomos pegos de surpresa aqui até o Rony, que na verdade eu ia expulsar ele para trazer o Almir aqui comigo, mas melhor ainda que seja o Rony, né? Esse irmão querido. Mas, irmãos, assim, o que Deus tem colocado no meu coração para a gente falar aqui hoje é algo muito singular e que vai ser necessário, de verdade, que o nosso coração ele esteja quebrantado, de coração. Se você ainda não está quebrantado, se tudo isso ainda não falou com sua vida, abaixa a sua cabeça aí, você e Deus, conversa com Ele, pede para Ele trazer uma terra úmida ao seu coração. Que seu coração esteja humilde para receber aquilo que Ele gostaria de falar aqui conosco essa manhã. Porque a hora que Ele veio trazendo essa mensagem, a primeira coisa que eu entendi no meu coração é que tem muita coisa ainda que eu preciso trabalhar no meu coração para entender tudo que Ele tem para falar. Então, se você ainda não fez esse exercício, faça aí, você e Deus, sabe? Gasta um tempo até isso abrir e ter espaço no seu coração, tá? Porque o que a gente vai conversar aqui hoje é trazer de volta aos nossos dias um vocábulo que foi esquecido. Um vocábulo que a gente não fala mais e que tem a sua relevância. E esse vocábulo se chama opinião. Por que a gente vai falar de opinião aqui hoje? Porque a opinião é uma palavra que a gente não fala mais, a gente não entende mais, e a gente começou a tratar ela por um outro nome, que se chama a minha verdade. Então, o que a gente mais ouve hoje em dia é que, não, ó, beleza, tudo que você está falando aí está ok, tudo certo, só que o seguinte, essa não é a minha verdade. A minha verdade é isso, isso e isso. Quem já ouviu isso? Ou estou falando besteira? Ninguém está ouvindo isso? Então isso passa no meio de nós. Isso sem querer começou a tomar conta das nossas vidas. A gente começou a traduzir por opinião uma coisa que a gente entende que é a nossa verdade. Isso provocou em nós algo assim que a gente não vai ter ideia do estrago. Os gregos, na hora que eles foram pensar um pouquinho, mas muito tempo antes da gente, ou seja, era um povo que deveria estar bem atrasado quanto ao nosso modo de pensar hoje. Ou seja, a gente devia estar muito à frente deles. Mas eles foram lá e usaram essa palavra, que eles usavam como doxa. E eles tiveram uma crise. Qual que era a crise? Eles falavam assim, não, aquilo que eu vejo, aquilo que eu posso tocar, aquilo que é aparente, que é visível, isso não é verdade, isso é uma opinião. Eu posso expressar uma opinião sobre isso, mas isso não é uma verdade. Porque isso é algo que eu vejo, isso é algo que está aqui, passa, morre e rapidamente muda para outra coisa. E aquilo que não é visível, aquilo que é uma essência, aquilo que é invisível, isso sim é uma verdade. Mas aquilo que eu vejo, aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu gosto, isso é meramente opinativo, é uma opinião. Por que isso é importante? Porque a gente começa a entender que aquilo que é visível, esse lugar, o modo como a gente se reúne, o jeito que a gente gosta das coisas, tudo isso é uma opinião. E por ser uma opinião, é melhor que ela morra, para dar lugar ao novo. Então, a igreja, enquanto instituição, ela está fadada a morrer. A igreja, enquanto corpo de Cristo, ela é eterna. Então, o jeito que você gosta de fazer as coisas, o jeito que você gosta de adorar, a palavra que você gosta de ouvir, o jeito que você gosta de se vestir, hoje é a sua opinião. Amanhã ela vai morrer. E talvez a moda é o maior exemplo aí que a gente tem. Aí morre, nasce o novo, morre, nasce o novo, morre, nasce o novo. Beleza? Então, porque aí a gente começa a entender que tem muita coisa na nossa vida que a gente chama de verdade. Mas ela é meramente a nossa opinião.
o jeito que eu crio os meus filhos, o jeito que eu gosto, o que eu gosto de me entreter, como que eu gosto de viver, tudo isso pode ser uma mera opinião e não traduzir uma verdade. Amém? Então isso precisa ficar claro para a gente. Para que a gente não comece a fazer as coisas por aquilo que não é verdadeiro. O maior desafio das nossas vidas não é entender a verdade, é viver a verdade. Porque tem um passo que a gente precisa dar, que é romper com a limitação das nossas opiniões. Beleza? Então Jesus, no momento de ceia, depois dele dar grandes notícias para aquele povo, seus discípulos, grandes notícias, maravilhosas. Vai ter alguém aqui que vai me trair, vai ter alguém aqui que vai me negar 3 vezes. Tudo isso vocês vão fazer em nome da opinião de vocês. Vocês estão entendendo? Então Jesus chega, fala tudo isso. João vai lá e pergunta para ele, fala, não, mas calma aí, como que você está falando aí que em nome da opinião alguém vai trair você? Você está doido? Aqui são os seus melhores amigos. João fala isso. Aí ele fala, não, mas vai ter alguém que vai me trair porque ele tinha uma opinião diferente daquilo que é verdade. Ele achava que eu não deveria morrer. E ele achava que eu já não era mais o Cristo exatamente porque eu estava conduzindo a minha vida para um lugar onde eu morreria. E aí ele ficou insatisfeito, Judas foi lá e vendeu Jesus em favor da opinião que ele tinha de como Jesus deveria ser. Pedro chega no momento da vida dele que ele fala assim, uai, Jesus foi embora, ele morreu. Agora eu vou colocar a minha vida em xeque? Pelo contrário. Não sou amigo dele, não. Então chega nesse momento onde Jesus expõe o que na vida deles? A mente dividida. Que a mente deles estava dividida entre o que eles gostam, o lugar que eles gostam, como que eles gostariam que as coisas fossem feitas, o Cristo que eles gostariam que existisse. E aí, ali estava dividido. Porque eles estavam vendo Jesus. Eles eram cristãos. Eles estavam vendo Cristo, pegando em Cristo. Não tinha dúvida de Cristo, não. Mas a mente deles estava dividida. E aí chega nesse momento, Jesus vai trazer para eles, a partir do capítulo 14, uma palavra de conforto para o coração deles. Então a gente vai ler lá em João 14, aquilo que é o conforto de Cristo para a vida deles. Vamos lá, se todo mundo puder abrir, para a gente acompanhar. Então, Cristo ainda está nesse momento de ceia com seus discípulos. Ele não saiu de lá. Ele teve várias discussões com seus discípulos. E agora chega no momento dele falar algumas coisas para o coração daquele povo. Quer falar alguma coisa? Pois tá bom. Graças a Deus, né? Estava achando que você estava em pecado, já não querendo nem abrir a Bíblia para ler com a gente, né? Então, Jesus vai fazer 2 discursos para esse povo. E no meio desse discurso, ele vai trazer uma palavra sobre quem ele é. Não sei se vocês sabem, no Evangelho de João, tem 7 eu sou. Jesus dizendo assim, eu sou isso. Eu não sou aquilo que vocês imaginam que eu seja. Eu sou isso. Beleza? Então chega naquele momento onde Jesus apontou essa mente dividida para eles, e aí ele vai trazer esse conforto para os discípulos, dizendo, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Amém? Então eles estão dizendo, Jesus está dizendo para eles, para o coração deles não ficar aflito, para eles não preocuparem, que ele falou tudo aquilo ali para eles entenderem a mente dividida deles, mas que eles conhecem o caminho. Beleza? E aí Tomé vai e segue. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho?
E aí Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Então disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já basta. O coração de Filipe é sincero. Fala: não, então mostra quem é o Pai. Aí Jesus respondeu: você não me conhece não, né, Filipe? Porque quem me vê, vê o Pai. Então você não está entendendo nada. Você continua pensando a partir de um lado da sua cabeça. Mas você não está entendendo nada. E essa é a forma de Jesus dizer com 2 discípulos dele, 2 discípulos que creem, cristão, convicto, povo de Deus mesmo, povo escolhido. Mas que não tinha entendido nada ainda. E o que eles não tinham entendido? Que a opinião deles é sincera no que eles gostam. Mas não tinha nada a ver com a verdade, que era Cristo. Que eles continuavam buscando em Cristo a satisfação dos seus próprios interesses. Que eles continuavam indo aos lugares, aos cultos, às sinagogas, para buscar aquilo que era do interesse pessoal deles. Então, que na hora que eles chegavam no culto, se tivesse uma música que eles não gostavam, se tivesse um louvor que incomodava eles, se a palavra não falava ao coração deles, se o pregador não era a pessoa que eles esperavam, não dava, não bastava para ser espiritual o suficiente para que eles permanecessem. Foi isso que os discípulos perguntaram para Jesus. Foi por isso que os discípulos negaram a Jesus. Foram por isso que os discípulos traíram Jesus. Porque Jesus não era suficiente para preencher os interesses deles. Então, Cristo não é suficiente para uma mente dividida. Então, se a vida de vocês, e aí o que eu quero assim, passar para o Rony aqui, para ele continuar a refletir sobre isso, se a vida nossa, se você não está desconfortável nesse lugar, se a sua vida tiver algum ambiente onde não esteja desconfortável, é porque você ainda não entendeu nada. Cristo não nos traz uma vida confortável. Ele era a pessoa que não tinha onde dormir, aonde repousar a cabeça, e aquela pessoa que suou sangue para cumprir aquilo que ele precisava. Porque ele entendia que ele era um ser espiritual, lutando para viver uma carne. Então ele tinha convicção de qualquer coisa que ele fizesse na vida dele. A última coisa que ele teria era conforto. Porque a opinião de Cristo era: Pai, se puder, me livra. Essa era a opinião dele. Mas a mente dele não estava dividida. Porque ao final ele diz: mas faça-se a sua vontade sobre a minha vida. Então tem muita coisa nas nossas vidas que a gente ainda faz como pedindo para Deus nos livrar daquilo que é a vontade dele. E sabe o que é mais difícil? É porque a gente não reconhece isso. Porque em nome de sermos de verdade, a gente continua sendo meramente a nossa opinião. Para não reconhecer que a nossa vida tem sido uma mentira. Então Jesus nos chamou para uma coisa. Falou o seguinte: aquilo que é a religião. Porque o que é a religião? É a forma como o homem se religa a Deus e como Deus encontra o seu filho perdido, beleza? Então Jesus falou o seguinte: olha, eu sou o caminho.
se você criou uma igreja de tal forma, se você criou expectativa numa religião de tal forma, se você acha que é o jeito certo, é o seu, se você acha que a tradição, o tempo que você viveu de vida, devia ser continuado daquele jeito, deixa eu te explicar uma coisa. Eu sou o caminho. Não tem outro. Eu sou de verdade. Eu sou a verdade. E só a vida em mim. Então, enquanto a gente viver as nossas vidas divididas em partes, não inteiras, a gente vai continuar como quem vive, mas não vive. A gente vai continuar como quem crê, mas a verdade é que não crê. A gente vai continuar vivendo uma mentira, uma verdade que parece verdade, parece que é de verdade, aparenta ser verdade. Se você toca, você até acha que é de verdade, mas na hora que você põe na boca a vida dessa pessoa, o sabor dela é de nada. O sabor dela, trazendo aí para os nossos dias, é de milhopan. Não sacia a fome, tem um gosto de isopor e não serve para nada. Era melhor que nem tivesse criado aquilo. Nada contra o milhopan, gostei demais na minha juventude. Mas é isso. É um alimento que não alimenta, que não tem gosto, que não tem sabor, mas que parece um alimento. Amém? Amém. Demora um pouquinho, tem que ter a paciência. Nós estamos sem paciência, né? Culpa do YouTube, do Instagram, né? Vai passando. Queridos, que tremendo ouvir isso. Eu fico pensando que ser cristão aqui na igreja Sal da Terra do Alfa Mall não é fácil. Porque você nunca tem uma respostinha assim muito organizadinha, sabe? Assim, você vai lá, dá 2 passos para a esquerda, 2 passos para a direita. Mas é interessante que eu acredito que Cristo falava em parábolas ou falava suas coisas mais profundas para que aqueles que realmente queriam respostas encontrassem, e aqueles que não queriam de verdade ficassem confusos. Então, a palavra de Deus é tão preciosa, é tão profunda, mas ela é o mesmo espírito da criação. A palavra de Deus nos informa que Deus disse. E quando Deus disse, o dizer de Deus criou tudo. Começou a criação, começou a luz, a revelação e a criação. Mas Deus não disse algo que determinava e limitava nada. Porque quando Deus disse, as coisas começaram a se movimentar e encontrar ordem. Mas não leis ou regras, mas encontraram ordem, movimento, ampliação. Então, quando vem a lei, muitas pessoas, né, e aí quem é do meio jurídico, eu estou aqui do lado de um advogado, se eu falar bobagem, ele tem toda a liberdade de me ensinar. Mas existe no meio jurídico, se eu entendi bem, leis e princípios, né? E a palavra de Deus, quando ela fala lei, ela está falando de princípios que ordenam, no sentido que significam a vida. Nunca leis que são regras delimitadas e limitadas para dizer o que você tem que fazer ou não fazer. E essa perspectiva de tomar os princípios como regra foi a pedra de tropeço do povo de Deus, né? Então essa é a nossa pedra de tropeço, porque a gente sempre está querendo uma regra. E o que é a opinião? A opinião é transformar princípio em regra. A opinião fala daquilo que de carente em nós é significado numa ideia para determinar um resultado que nos interessa. Com isso, eu perco o valor e a grandeza das coisas para, vencendo a conversa com a minha opinião, com a minha regra, com a minha determinação, eu perco a comunhão.
É assim que a gente perde no casamento, por exemplo. Porque a gente encontra boas opiniões, que são boas regras, bem embasadas, para vencer a conversa e perder a pessoa. Entende? Então nós temos que sermos curados dessa questão. Então o que diferencia a religião da espiritualidade? Deixa eu só te dar um exemplo aqui para o pessoal, para ajudar na sua continuidade aí. Eu estava essa semana com um cara muito tempo envolvido com o judiciário. Porque eu sei que todo mundo aqui está com a crise hoje com o judiciário. E às vezes a gente não entende o que nós fizemos com o judiciário. Beleza? Porque tenho convicção que muitos aqui já tiveram uma judicialização. E quando judicializaram algo, imaginaram que o melhor resultado que poderia obter era a aplicação da lei em seu favor. Beleza? E aí muitas vezes a crise nossa com o judiciário é que a lei não é aplicada como ela é estritamente. E aí eu conversando com o irmão essa semana, que viveu a vida inteira no judiciário, eu falando, irmão, você não acha que o judiciário hoje tem um problema? Ele falou, não, ele tem, Rafael. O problema dele é que nós temos agora que cumprir resultados. Então a gente tem que ter resultado de sentença, a gente tem que ter tempo de processo mais rápido, a gente tem que cumprir números, expectativas que foram geradas para a gente cumprir. Então, para a gente dar resultado hoje, para a gente continuar crescendo, a gente precisa atingir esses resultados. E aí, como que eu faço isso? Aplicando a lei na forma mais literal possível. Então, se a lei fala, eu cumpro. Se a lei falou isso, eu cumpro isso. Se a lei falou isso, é isso que ela falou. Beleza? Isso é o que está matando o judiciário. Porque agora o judiciário não faz mais justiça. Agora ele garante a aplicação da lei. Isso não é justiça. E muitas vezes nós estamos buscando nas nossas vidas o judiciário para que ele aplique o direito que nós achamos que temos. Porque a lei fala assim. E não existe nada mais injusto do que o judiciário garantir seu direito. Forte. Então, irmãos, o que é a diferença entre a religião e a espiritualidade? A religião é essa regra que limita a nossa vida para a gente ser melhor que os outros, para a gente ter mais direito que os outros. Então, talvez a gente possa ter caído no equívoco de achar que Jesus é evangélico, né? Que o céu é dos crentes, coisas do tipo, né? Porque nós ficamos pensando se nós estamos seguindo as regras mais corretas para a gente ter mais direitos. Mas é interessante que a espiritualidade é algo desobediente. Então, se a regra é obediente, a espiritualidade é desobediente. Ela não segue a regra e nem a régua. Né? Por quê? Porque a espiritualidade ela é uma ampliação. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, lá em Gálatas, que toda regra vai se resumir em um só mandamento. Então, vou usar aqui a palavra dele, né? Em um só princípio, amarás. Porque aí nós não vamos fazer tanto, aí eu vou pegar o termo justiça, um pouco diferente do que você pegou aí, né? A justiça que ele usou é o que eu vou usar aqui, com o termo equidade, né? Então, nós queremos usar as regras para a nossa justiça, mas o princípio é a equidade. E a equidade é o valor da pessoa, é o valor do encontro, é aquilo que, para a relação, a pessoa para o outro, faz diferença, transformadora, salvadora, abençoadora. Então, toda a lei se resume em um só mandamento, o amarás. E é contraditório se resume, porque, na verdade, ela se amplia. Porque, se resumir na lei, nesse princípio, você ampliou ela. Então, você desobedeceu a regra. Então, Jesus não tinha dificuldade de
transgredir, desobedecer a regra pelo princípio. Isso era o que incomodava a religião. Entendeu? Então, se precisasse alimentar a pessoa, ele poderia pegar no dia errado, segundo a religião, do lugar errado, segundo a tradição, mas aquilo cumpria o princípio que é o amarás. Entende? Curar no sábado, no dia errado, no lugar errado, se era no templo, como Davi lá, né, com os pães. Então, o princípio da espiritualidade. Então, a espiritualidade te leva para a desobediência, enquanto a religião te leva para a obediência. Então, um homem espiritual, ele, como diz a palavra de Deus, Jesus ensinando lá para Nicodemos, falou assim, olha, o vento sopra para onde quer? Nascer de novo? Então, vou te explicar aqui o que eu estou falando. Porque ele está falando de nascer de novo, a mente de regras do ouvinte era o seguinte, então tem que voltar para a barriga da minha mãe? Como é que é isso? Isso é impossível. Não. O que eu estou te falando aqui é na dimensão do espiritual. E o espiritual é o seguinte, o vento sopra onde quer. Não sei de onde vem, nem para onde vai, mas eu ouço a sua voz. A espiritualidade é um ouvir constante. Por isso que lá na lei, que Deus queria dizer o seguinte, ouça, ó Israel, ouça, ó Israel. Esse é o maior princípio, ouça, ó Israel. Entende? Então nós precisamos ter uma vida de espiritualidade, para que a gente seja desobediente o suficiente para honrar a Deus. Porque se você for obediente o suficiente para ser leal a você mesmo, você vai desonrar a Deus. Entende? Então existe uma diferença muito grande entre lealdade e honra. Então, muitas vezes eu passo uma experiência familiar, eu sou terapeuta de família, então vivo isso constantemente. Né? Eu desenvolvo uma opinião. Eu tenho que sair um pouco do jurídico e entrar na minha área, senão eu fico muito assim... Fica muito ruim para mim aqui, né? Fica muito arriscado. É muita desobediência. Então é o seguinte, eu passo uma experiência familiar com um pai agressivo, muito duro. Aí eu desenvolvo uma opinião sobre isso. Aí eu estabeleço uma regra para a minha vida, eu vou provar para esse homem o que é ser pai. Religioso pra caramba, né? E aí eu pego nas regras toda a orientação para fazer isso. Eu leio na Bíblia, tudo, e transformo isso em regra, eu vou provar para esse homem como é ser pai. Sabe o que acontece? Eu vou ser pai. Aí, como eu não estou olhando para o meu filho, como eu estou de verdade olhando para o meu pai, estão entendendo? Eu não estou olhando para frente, para o propósito, para a inspiração, para a espiritualidade. Não, eu estou na religião, olhando para o passado. O que eu começo a fazer? Eu começo a proteger essa criança de tudo, de toda violência, de toda agressão, então ele não vai tendo nãos, não vai tendo correção. Se a professora chama atenção, eu não vou lá conversar com o meu menino, eu vou lá brigar com a professora que chamou a atenção do menino. Chega um tempo que essa criança, ela vai ter a síndrome do imperador, porque tudo é dar nome agora, né? A gente podia falar rebelde, mas agora o povo fica dando um título. O título é um negócio complicado, né? Mas vamos pegar um título, até que não é ruim, não. A síndrome do imperador. Ele vai arrumar uma namorada e, como ele não tem limite, ele vai agredir a namorada. Sempre que ela for contra a opinião dele. Sempre que ela pensar diferente. E aí ele vai casar. E sempre que a família dele for contra a opinião dele, ele vai ser agressivo. E no final, ele se tornou o avô que a religião do pai negou. Entende? Então a regra mata, mas o Espírito vivifica. Amém. Entende? Então tudo se resume em um princípio. Por isso que Moisés, estava lendo um livro lá daquele grupo, do DNI, Desenvolvimento Natural da Igreja, e tem um livro que ele fala sobre alguns paradigmas, e ele falou sobre quando Moisés diz assim, quando o Senhor fala para Moisés, o eu sou o que sou,
Fala para o povo que eu sou o que sou, né? Aí eles estavam traduzindo o termo original, eu serei como eu serei. Eu me manifestarei como eu me manifestarei. Achei interessante, fui até dar uma olhada se é isso mesmo. Então, uma das interpretações e traduções que você pode fazer do eu sou o que sou, eu serei como eu serei, eu me manifestarei como eu me manifestarei. Só que é ruim demais, porque aí você não tem controle. Então, a gente tem dificuldade, porque enquanto a palavra de Deus é uma orientação de ordem expansiva, a nossa palavra é uma definição limitante e diferenciadora. Opinião que nós temos como casamento. Por quê? Porque na nossa palavra, no nosso dizer, a gente busca no passado das nossas experiências, e não no conhecimento de Deus e da nossa espiritualidade para ampliação. Porque se nós vivermos uma espiritualidade com o Senhor, uma espiritualidade onde a palavra do Senhor pode entrar em nós vamos ter essa ordem expansiva, só que ela vai ser desobediente ao nosso passado, tão caro para nós, e que nós estamos tentando consertar na frente, mas não tem conserto. Conversando com meu cunhado ontem, ele falando de algumas coisas que ele achou que perdeu tempo. Aí ele falou, Rony, acho que você perdeu tempo também. Eu falei assim, olha, deixa eu falar, eu não tenho tempo a perder. Não, mas eu acho que deixa eu explicar, eu não tenho tempo a perder. E se eu não tenho tempo a perder, eu não tenho tempo perdido. Tudo me serve. Aleluia. Ah, mas foi difícil, foi ruim, tudo me serve. Porque eu não tenho tempo a perder, então meu tempo é precioso e tudo que aconteceu me serve para frente. E eu não estou com pressa, porque se eu tiver com pressa, eu vou perder muita coisa pelo caminho. Mas eu tenho compromisso com o tempo, então não tem tempo a perder. Amém. Amém? Amém. Amém. Então, nós estamos falando da ceia do Senhor. E a palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo vai mencionar, ele fala uma coisa muito importante. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. O apóstolo não precisava falar isso, ele podia falar assim, que aconteceu a ceia do Senhor, depois houve uma traição, mas ele fez uma de enfatizar. Essa palavra, a palavra está aí para expandir. Sempre para expandir, nunca para limitar. Na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos definindo as pessoas, definindo a vida, definindo o que vamos fazer, definindo como vai ser o nosso casamento, definindo como vai ser a nossa relação com nossos filhos, definindo como vai ser a nossa fé, definindo como vai ser a nossa profissão, baseado nas dores que passamos. Mas o Senhor Jesus, na noite da traição, ele tomou o pão e ampliou. Entende? Quando Jesus falou da multiplicação dos pães, né, falou lá, tem uma multidão, vamos alimentar a multidão. Não, mas não tem, só tem. Não, pega e distribui. Aí houve multiplicação. O que significa? Quando nós estamos nas angústias, a nossa busca é reter, é proteção, é firmar nas nossas definições, é firmar numa sensação de abandono, desproteção, sabe, humilhação. Mas é nesse ambiente que nós temos uma única opção: partir o pão. E aí eu vou dar um exemplo de ontem, para vocês, para isso ficar claro para vocês. E aí a gente vai para a ceia do Senhor. Meu pai me liga ontem, meio triste, porque foi no médico e um cardiologista falou para ele que ele vai ter que colocar uns stents. Aí estava muito decepcionado. Não, estou derrotado hoje. Aí um amigo nosso, José Beni, lá de Campo Grande, nós estamos fazendo, ele me fez fazer um compromisso com ele. E todo dia eu entregar uma palavra de Deus à vida do outro. Buscar a Deus em uma mensagem, né? Está sendo transformador na minha vida. E aí o José Beni me ligou na hora que eu estava com ele no telefone. Aí eu parei a ligação com ele, né? Daquele pauzinho, atendi o José Beni, falou, estou falando com meu pai aqui, não vai dar para conversar agora.
Regra de etiqueta, né? Regra. Aí desliguei a ligação do Zé Bene e continuei com meu pai. Mas aí veio algo no meu coração. Mas não faz sentido, velho. Meu pai falando das angústias. O irmão que está compartilhando comigo o pão. Pelo amor de Deus, fiz a ligação de volta. Falei, Zé Bene, entra na ligação aqui. Fala alguma coisa para nós. Aí ele falou, tremendo, respondeu muito no coração do meu pai. Mas eu fiz outra coisa. Eu falei, pai, ora pelo Zé Bene e abençoa a vida dele. Então meu pai estava o quê? O que é o termo que eu usei? Que até saiu na minha cabeça. Eu estou derrotado, eu estou angustiado. Aí ele foi e começou a ministrar na vida do Zé Bene com tanta profundidade, com tanta força. Terminando uma ligação, ele começou a ministrar na minha vida. Então o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, da angústia, das definições, das opiniões, em que as nossas opiniões estão vindo para nos devorar, ele entendeu o seguinte: eu preciso partir o pão, eu preciso me partir, eu preciso entregar. Essa é a nossa cura. Amém. Por isso que há muitos entre vós que estão doentes, fracos e dormem, porque não discerniram o corpo, a entrega, a partilha. Amém? Amém. Queria chamar o Almir, tá aí? Já foi? Vai voltar para o outro. Então tá. Porque eu ia pedir para ele, nessa autoridade de quem está sendo expandido, ministrar a ceia. A gente pode ir compartilhando? Sim. Não, eu ia pedir para você mesmo ministrar, ué. Eu estou muito abençoado com o que foi repartido aqui. Não sei você, assim, o que foi entregue aqui pelo Rafa e pelo Rony, um desafio de palavra tremendo. E eu queria dizer para você o seguinte: sono não cura cansaço. Cansaço atrapalha a dormir. Se você anda com dificuldade de dormir, é porque você anda cansado. E se você anda cansado, é porque você está tentando salvar alguma coisa. Nada cansa mais o ser humano do que tentar proteger e salvar aquilo que foi feito para entregar. Porque o sono era para ser uma experiência de morte. Então Deus nos deu a oportunidade de morrer todo dia. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que agora morrem no Senhor são como os que dormem. Aquela menina não está morta, ela só está dormindo. Lázaro não morreu, ele só está dormindo. E eu vou acordar. Então nós temos em Deus, na ceia, uma experiência de quê? De morte. Seu pai está lá deprimido porque ele não quer morrer. Sendo que o homem foi feito para morrer. A primeira morte. Quem não quer passar pela primeira morte, vai sofrer a pena da segunda morte. O Adão morreu 2 vezes. O Adão morreu 2 vezes. Porque quando Deus quis gerar a mulher, aonde estava a mulher? Não estava lá no monte de barro. Estava onde? Dentro do Adão. Então, se eu quiser resolver o problema de solidão na minha vida, se eu quiser cumprir o propósito da minha vida, Deus não vai lá suprir minha carência. Amém? Deus vai multiplicar minha virtude. Então, o Adão tinha tudo, mas não tinha uma comunhão. O Adão não tinha com quem repartir o pão. Ele tinha pão sobrando. Ele tinha Deus sobrando. Ele tinha natureza sobrando. Ele tinha poder sobrando. Então, eu vou falar uma coisa para você. Está sobrando Deus na sua vida. Está sobrando recurso na sua vida. Está sobrando oportunidade na sua vida. Sabe de que nós estamos morrendo? Não é de falta de Deus. Não é de falta de recurso. Não é de falta de saúde.
não é de falta de oportunidade. Porque o Adão tinha tudo isso, ele só não tinha o quê? Alguém com quem repartir o pão. E Deus falou assim, não é bom que o homem seja só. O que você ofereceu para o seu pai? Comunhão. De entrega. Porque o que está matando o ser humano, tendo Deus, tendo a natureza, tendo recursos, tendo tudo que é ele fazer tudo para satisfazer quem? Sua própria carência. Aí Deus falou, vou arrumar uma relação para Adão, mas essa relação tinha que sair da onde? Do próprio Adão. Tinha que sair de dentro dele. Amém? Olha, para sair de dentro dele, o Adão tinha que o quê? Morrer, porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica solitário. Então não adianta você fazer tudo que você quer e gosta na vida. Se tudo que você quer e gosta na vida continua satisfazendo quem? Você mesmo. Porque isso te tornou uma pessoa ansiosa, controladora, inquieta, insatisfeita. Deus te dá tudo na vida e você vai continuar o quê? Insatisfeito, achando defeito em alguma coisa. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? E para completar, você vai achar defeito, sabe em quem? Em Deus, que te pôs nessa latada. Você vai arrumar um jeito de culpar Deus. Aí Adão sabe o quê? Morrer. Mas morrer como quem? Dorme, porque vai ressuscitar. Então todo dia eu tenho uma experiência de quê? De morte. Se eu deitar como quem? Morre. Se eu morrer como quem? Dorme. Porque aí, no outro dia, eu vou ressuscitar. Ou eu vou ressuscitar e acordar para a vida que eu tenho que enfrentar, ou eu vou ressuscitar num lugar onde não tem mais canseira. Glória a Deus. Aleluia. Agora eu vou te contar uma coisa. Quem não quer morrer em favor de uma relação, vai morrer a segunda morte. E a Bíblia diz que a segunda morte é a morte para os rebeldes, é a morte para os demônios. Sabe para quem que é a segunda morte? Para quem não quis morrer. E sabe qual é a grande punição da segunda morte? A imortalidade. Sabia disso? Você sabia que os demônios são imortais? São imortais. Você sabia que os rebeldes, a alma humana, você sabia que a alma humana é imortal? E sabe o que vai ser a grande condenação no lago de fogo? A imortalidade. Se alguém pudesse vender morte no lago de fogo, seria a pessoa mais poderosa de todo o universo. Porque o grande objeto de consumo na condenação eterna é querer morrer e não mais poder. Então sabe o que a humanidade está procurando? Uma coisa que vai ser sua condenação: imortalidade. Sabe com o que Deus te abençoou? Você poder morrer todo dia. Então termine o seu dia não como quem está cansado, mas como quem está exaurido. Amém? Chega no final do seu dia como quem está o quê? Morto. Entreguei tudo que eu tinha para entregar, não guardei nada para amanhã. Tô pronto para morrer. Aleluia. Então, meu irmão, hoje à noite vai para a cama para morrer. Exausto, exaurido. Chega no final do seu dia e fala assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e solta o seu último suspiro. Se a sua mulher começar a falar demais, ou se você seu marido começar a falar demais, não solta um suspiro como quem está
cansado. Ai. Solta um suspiro como quem está pronto para morrer. É disso que eu vou? Sabe de que você vai morrer? De Luiz. Se Deus quiser, o Luiz te mata. Amém? Você sabe do que o Luiz vai morrer? De Dulce. E de filho, e de neto, e de amigos. Se Deus quiser, seus amigos te matam. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? É assim que nós vamos repartir o pão, porque mesmo traído, é disso que Jesus queria morrer. Morrer como quem? Dorme. Aleluia, irmãos? Essa é a vontade. Essa é a regra. Essa é a lei. Esse é o propósito. Amém? Então vamos repartir aí. Lembrando que não é um copo, é uma bandeja. Então você abre a bandejinha para você poder repartir o pão. Amém? Então isso não é a tampa de um copo, é uma bandeja de pão. Então você pode abrir a bandeja e repartir o seu pão com alguém. Então reparte o seu pão aí, como quem está querendo morrer. Amém? Eu vou ali entregar meu pão daquilo que eu vou morrer. É disso que eu vou morrer. Eu nada sou sem ti. Aleluia. Amados, a vida é intensa, não é extensa. Não queira extensão de dias se os seus dias não são intensos. O Paulo Neto virou para mim e falou assim: aqueles 16 minutos que está ali é até a ceia vai ser o horário extra ou já está incluído? Eu falei, vamos ficar em paz aqui que o trem aqui é intenso. Nós vamos estender só 5 minutos do nosso horário suíço, mas nós temos essa margem aí. Quanta coisa aconteceu. Vamos obedecer essa regra pelo princípio. E eu não sei quanta coisa foi compartilhada nos últimos, por exemplo, 16 minutos. Fala pro seu pai me ligar. Eu quero que ele me liga. Eu tenho 4 estentes para compartilhar com ele. Amém? Viu? E um é duplo. Ele é engatadinho. É, coisa maravilhosa. Nada, gente, tá vendo? A gente é tão preso à regra, né? Vou falar uma coisa aqui que eu sei que é perigosa. Vou falar uma coisa que é perigosa, que quem quiser interpretar. As pessoas estão tão preocupadas em defender sua opinião, suas doutrinas, que não tem luz para a verdade. Existe reencarnação. Eu sou um cristão reencarnado. Eu me lembro de pelo menos 2 reencarnações. Eu dormi de um jeito e amanheci no outro corpo, com 4 estentes dentro do meu coração. Isso é ou não é uma reencarnação? Depois eu fiz uma cirurgia bariátrica. Eu dormi num corpo, acordei no outro. E o médico vive me falando: não adianta você reencarnar se você não for transformado no seu entendimento. A ciência pode te dar
outro corpo para você encarnar. Mas isso não vai mudar nada se você não for transformado no seu entendimento, se você não nascer da água e do Espírito. Uma pessoa sofre um acidente e amanhece sem a perna. Isso é ou não é uma reencarnação? Meu tio era a pessoa mais vaidosa que eu conheci na vida. Vou falar uma coisa aqui grave, porque agora ele está morto, eu tenho que dar esse testemunho a favor dele. Um dia, numa reunião de família, a discussão ficou tão grave. A família lá, eu estava lá, as filhas, ele só tinha filhas, a mulher, amigos, sobrinhos. A discussão ficou tão grave, ele era tão vaidoso, tão prepotente, tão sensualizado, que ele tirou o pênis para fora da calça, colocou em cima da mesa e falou: isso é para vocês entenderem quem é que manda aqui. Ele foi a primeira pessoa na vida, eu viajava muito com ele, eu estava num hotel, ele foi a primeira pessoa na vida que eu vi bater desodorante na genitália. Às vezes que eu fiz isso por acidente, eu sei o tanto que aquilo ardia, incomodava por causa da... E ele fazia isso intencionalmente. Eu perguntei para ele: por que o senhor faz isso? Ele falou: porque quando as mulheres me cheirar, eu quero estar cheirosinho o corpo inteiro. Meu tio teve uma unha encravada, teve que cortar o dedão. O dedo gangrenou, ele teve que cortar o pé. E ele foi reencarnando. Depois que ele cortou o pé, ele teve que cortar a perna. Aí ele cortou a outra perna. Cortou as duas coxas. Aí ele não ia mais para lugar nenhum. Ele ficava só vendo televisão. E lá ele encontrou Jesus. E um dia eu estava sentado lá da cama dele, faltando algumas horas para ele morrer. E ele era um cotó de gente. A última reencarnação dele, ele era pequenininho. Tinha que ser carregado no braço. E eu nunca estive diante de um homem tão grande. Porque agora, finalmente, ele estava transformado no seu entendimento. E todo mundo que ia lá agora na casa dele, ele tendo que ser carregado. Encontrava lá o quê? Virtude. Porque agora as pessoas iam lá para ele orar por elas, para ele abençoá-las, para ele dar a palavra. Ele entregou em alguns meses o que ele não entregou a vida toda, porque em alguns meses ele entregou tudo. E quando finalmente ele dormiu, ele estava exausto, vazio, porque não tinha mais nada para entregar. Vamos beber o cálice da alegria, o cálice da reconciliação, da vida em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Revela-me, ó Pai. Revela-me, ó Filho. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do seu Filho, a comunhão, o óleo, o testemunho, a revelação do Espírito de Deus que vivifica, que faz com que nós sejamos fonte de água que salta para a vida eterna, seja sobre todos, renovando o seu coração, e para que ao final de cada dia todos nós tenhamos entregado tudo. Não defenda suas opiniões, entregue a sua vida. Essa é a verdade. A verdade é que nós somos fonte de água viva para entregar em favor dos nossos irmãos todas as coisas. Vamos em paz, uma boa semana para todos.